Adeus Financiamento, episódio 7. Nesse vídeo, que eu acho que vai ser o mais rápido da série, eu te mostro como que eu investi o meu salário de outubro nesse mês. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Lucas Rocha, eu não nasci em berço de ouro, mas eu estou lutando para que meu filho nasça em um, ou pelo menos perto de um, através dos investimentos, que é o veículo que eu julguei ser o mais eficiente para isso. Daí até por isso que o nome do canal é Construindo Minha Herança, porque é para evidenciar de fato que a gente que não nasceu num berço de ouro, se a gente se esforçar e conseguir, por mais que demore não sei quantos anos, consegue sim construir um patrimônio, uma herança que vá conseguir te remunerar todo mês e te aposentar, de certa forma, de uma forma muito mais digna do que o INSS pode te proporcionar. E assim, eu poderia fazer isso através da construção de um próprio negócio, de um empreendedorismo, né, de uma forma geral. Mas eu confesso que para mim funciona mais usar parte do meu salário para investir, porque na minha cabeça e do que eu tenho pesquisado, estudado, na minha concepção, caso só para ficar mais claro ainda, eu julguei ser muito mais eficiente. Então, simbora. A gente está passando atualmente por um momento muito delicado, digamos assim, em cenário não só de Brasil, mas de mundo. E isso faz com que os investimentos, com que o mercado financeiro ele fique oscilando bastante. Então, muito em virtude disso se dá as eleições lá nos Estados Unidos, porque como é a maior economia do mundo, isso impacta em praticamente todas as outras. E aqui no Brasil isso acontece com muita força. Ainda mais somado com o fato que o governo não está muito bem nas pernas, né? Tá tudo muito caro, questão de endividamento, questão de taxação de tudo que é coisa. Os investidores, as empresas não têm visto isso com bons olhos e isso faz com que o mercado ele fique bastante sensível em relação a essas tomadas de atitude que eles vêm tomando. Não vou entrar aqui no mérito político, o propósito não é esse, mas é só para trazer um contexto de como que a gente está hoje e a gente consegue, em virtude disso, muitas oportunidades de ativos que dificilmente estariam num preço mais barato, mas que, dado todas essas circunstâncias e mais algumas outras, eles estão com um preço muito bom. Daí tem dois tipos de pessoa: as pessoas que têm medo disso e aí tiram dinheiro que está investido no Brasil e de repente investe no exterior. Tem como a gente fazer isso por aqui, só que eu confesso que ainda não domino esse assunto e faço isso de outras formas, investindo através de criptomoeda, por exemplo. Aliás, depois eu vou até compartilhar como que as minhas criptos valorizaram e muito por conta desse cenário. Só que eu ainda assim prefiro manter o meu dinheiro maior investido aqui no Brasil, né, nos ativos brasileiros, porque eu acredito que isso seja uma fase. Não acredito que o Brasil vá falir ou algo do tipo. Acho que realmente seja uma fase e eu quero aproveitar dessa fase para comprar, para investir, né, na verdade, em ativos que estão em promoção, digamos assim, porque eu gosto sempre de fazer essa analogia. O mercado financeiro é muito doido, porque quando você vê que, sei lá, você quer comprar muito uma roupa e ela está em promoção, você nem pensa duas vezes, você já compra logo para garantir aquele preço, porque você tem acompanhado e você sabe que aquela calça, aquele casaco, sei lá, aquele tênis, ele não é aquele valor, ele não é, sei lá, costuma ser 200, ele não costuma ser R$ 200, ele é 300, 400, enfim. Ou o contrário, uma coisa mais acessível, eu quero uma calça de 100 e eu sei que ela tá 100 e que ela vale 100, só que tem uma promoção aí que ela tá 50. Aí eu não vou comprar aquilo? Pô, é claro que eu vou comprar. Então, isso também se aplica ao mercado financeiro, só que nem todo mundo vê dessa forma. Eu acredito que seja muito em virtude de ignorância mesmo, de não conhecer, de ter medo, porque uma coisa é você comprar um bem físico, que você fica ali com ele, e outra coisa é você investir em ativos, que não é um assunto muito discutido aqui no Brasil. Nós não somos ensinados a como investir, a como ter uma mínima educação financeira. E então, as poucas pessoas que estão neste mercado, se eu não me engano, menos de 2% da população brasileira investe na renda variável. Isso causa muita incerteza, muita insegurança. Tanto que os maiores investidores aqui no Brasil não são os brasileiros, são pessoas de outros países. Então, só isso já diz muita coisa. Daí, o que que eu fiz? Eu relutei, não queria ter investido aquele meu rito básico mensal de investir uma parte na
reserva de emergência, mas eu venci eu mesmo e eu coloquei lá os mesmos R$ 150 que eu coloco todo mês, porque eu já fui salvo uma vez por essa reserva de emergência. Se eu não tivesse ela, eu não conseguiria ter investido em determinado mês, que aconteceu uma situação comigo. E aí eu fui e coloquei lá essa quantia, que, assim, mediante ao custo de vida mensal hoje da minha família, é um valor pequeno, eu tinha até que estar investindo mais, só que eu me considero numa posição hoje na minha vida profissional mais estável, independente de ser numa empresa privada, eu julgo estar numa posição estável e isso me faz com que eu não dedique tanto esforço, tanta energia na reserva de emergência. Eu prefiro realmente dar passos mais curtos e focar de fato na renda variável, que é o que vai me proporcionar uma aposentadoria mais rápida, que vai fazer eu ter proventos mensais, dinheiro caindo na minha conta de fato, todo mês, de uma forma muito mais acelerada. Porque a reserva de emergência não é um investimento para mim, ela só é para, sei lá, você não passar sufoco se acontecer algum BO na vida. Então eu prefiro seguir investindo só esses mínimos 150 todo mês, que eu já coloquei lá no consolidador de carteira, por isso que eu não vou mostrar. O que eu vou mostrar para vocês é o que eu comprei na renda variável. Daí, olhando para a renda variável, eu não escolhi investir em criptomoedas, justamente porque elas estão muito alavancadas, elas estão muito mais caras do que o habitual, dado esse cenário dos Estados Unidos. Então, só relembrando, eu vou mostrar para aqui como que o meu dinheiro valorizou dentro das criptomoedas, mas a compra que eu fiz de fato antes com os meus dividendos foram duas cotinhas de Gary 11, que era o fundo que eu estava querendo comprar no outro mês e não consegui porque ele estava com preço maior. Com o dinheiro que sobrou, eu comprei uma ação, um papel de Klabin, que é uma empresa que eu já tinha na minha carteira e que ela fica na confecção de celulose, de papel, e empresa boa pagadora de dividendos, que eu só tenho com essa duas na minha carteira. Mas paciência, realmente não é uma prioridade para mim. O meu grande aporte desse mês, tudo que sobrou do dinheiro que eu reservo todo mês para investir, eu comprei tudo de MXRF11. E o MXRF11 é o fundo modinha, é o fundo mais conhecido, que mais tem investidores no mercado. E eu confesso que eu tenho ele na minha carteira por conta disso, de tanto ouvir falar e tudo mais. Só que mesmo ele sendo esse fundo modinha, ele é um fundo muito bom, um fundo muito seguro, que traz bons resultados. E eu quis aproveitar que eu já tenho ele na minha carteira, não me desfazer e esperar ele ficar numa oportunidade, que inclusive no último vídeo eu até fiz um aporte nele, só que esse mês ele ficou ainda mais descontado, com um preço que eu nunca vi antes e que aparentemente não estava esse preço há muito tempo. O MXRF11 geralmente ele fica custando de R$ 10 para cima. E esse mês em específico, comecinho na verdade daqui de novembro, ele chegou a custar R$ 9,30, R$ 9,20. Então assim, muito mais barato. E aí eu fiquei meio traumatizado porque um dos fundos da minha carteira, o Vegir 11, que eu também fiz um pequeno aporte nele mês passado, ele chegou a custar 9,40 e assim, esse fundo imobiliário também ele sempre fica ali cotado dos R$ 10 para cima e eu não consegui comprar porque eu dependo do meu salário cair na conta para conseguir investir. Então, quando eu vi o MXRF11 a esse preço, eu já estava, né, já tinha recebido, e aí eu logo fiz a compra total nele, todo o valor que eu separo para renda variável e para criptomoedas, eu juntei e comprei 91 cotas do MXRF11 a 9,30. Aí nesse mesmo dia a cota chegou a bater 9,20, só que aí eu já tinha feito a ordem na corretora, já tinha sido executada e aí não deu para eu editar. Eu até quis editar para ver se vou baixar um pouco mais que aí eu consigo comprar mais cotas, mas não deu. Só que, enfim, o importante é que eu consegui comprar e que o meu preço médio ficou muito melhor nesse fundo. Aí eu vou compartilhar agora a tela para mostrar essa diferença e evidenciar ainda mais um pouco como que é importante que o seu preço médio esteja o menor possível, principalmente menor do valor patrimonial desse fundo imobiliário, que é o quanto que ele vale de fato. Se o seu preço médio estiver menor, você vai estar sempre sendo remunerado de uma forma melhor do que o fundo está praticando atualmente no mercado.
E eu percebi que eu tinha feito uma última parte do vídeo sem estar gravando a tela do computador, mas beleza, simbora de novo. Vamos lá. Antes de eu mostrar o lançamento do MXRF11 e ver quanto que ele ficou com o preço médio atualizado, eu quero mostrar como que está a valorização das minhas criptomoedas devido a esse cenário que o mundo está hoje, muito em virtude lá das eleições dos Estados Unidos. Aqui eu tenho as minhas criptos, né, as 5 criptos que eu já comprei, e você vê que só essa daqui, a CKB, que não está valorizando, todas as outras estão. Então vamos lá. O que saiu do meu bolso, de fato, para eu ter investido em Ethereum, por exemplo, foi essa quantia aqui, ó, 0,717687, que é a quantidade. A cripto dá para você comprar fracionada, porque você comprar uma, para mim, a realidade é impossível, porque ó, hoje ela está custando 17 mil, uma cripto dessa. Mas aí você consegue comprar isso de forma fracionada lá pela Exchange. No caso, eu compro na Binance. Aí se eu multiplicar isso pelo meu preço médio, que foi quanto que eu comprei ela, 10 vezes que eu comprei, dá esses quase R$ 252. Só que quando a gente vê aqui na coluna de saldo, tá 308. Por quê? Porque ela teve essa valorização e hoje, por mais que eu tenha tirado 252 no meu bolso, ela tá valendo R$ 300. Agora você imagina quanto as pessoas que conseguem investir uma quantia maior, elas iam estar ganhando, elas estão, né, ganhando muito mais dinheiro. Só que não é interessante para mim investir a maior parte do valor em criptos, porque não é um ativo que vai me trazer dinheiro na conta. E eu confesso que essa que é a minha prioridade. Mas é uma forma de eu proteger o meu patrimônio do real, digamos assim, porque ele é um dinheiro global que abraça todas as nações. E tem aqui parte, é por isso que eu falei, né, no meu vídeo de cripto, que contra tendências você não luta, você estuda minimamente e participa, mesmo que de uma forma mais tímida. E é o que eu tenho feito. Aí agora eu só vou fazer esse da Bitcoin, que é a moeda mais famosa, né? A quantidade que eu tenho dela é de 0,0043. Aí se eu multiplico pelo preço médio, que foi esse cara aqui de 337 mil, ó, saiu do meu bolso R$ 149 e hoje esse dinheiro se transformou, digamos assim, em R$ 193,66. E esse é um dos cenários do mercado financeiro quando você faz investimentos. A depender de como você investe, o seu dinheiro ele vai se valorizar ou vai se desvalorizar. Aí a gente tem que estar sempre estudando para que a gente aplique em ativos que o dinheiro vai estar sempre valorizando. Mas aí beleza, aí agora indo para a parte dos fundos imobiliários, aqui o meu MXRF11 eu tinha ele 30, né, dessa quantidade, a 9,99 meu preço médio, e o meu foco, a minha meta pessoal é ter um preço médio menor do que o valor que esse fundo vale de fato, o valor patrimonial dele. Tá até aqui aberto da vez que eu estava gravando e não deu muito certo, ó. O valor patrimonial do MXRF11 ele é de 9,65. Aí, ou seja, o meu preço médio, a minha meta pessoal é que ele esteja sempre menor do que isso. E aí, com a compra que eu fiz dele essa semana, eu vou conseguir chegar lá. Aí, repara, o meu preço médio está R$ 9,99 e aí, quando eu venho aqui em adicionar lançamento, eu vou no dia 4, que foi o dia que eu comprei, coloco aqui a minha quantidade a R$ 91 e o preço que eu comprei que foi R$ 9,30. E aí, beleza, eu dou um salvar, fecho, e agora atualizo aqui a página. Quando eu venho aqui para os meus fundos imobiliários, ó, agora está 121, já saltou para a segunda posição, que é o maior valor que eu tenho aplicado, no caso, de cima para baixo, e agora o meu preço médio está de 9,47, ou seja, consegui bater minha meta pessoal e fiquei com um preço menor do que 9,75. Aí, assim, todos os meus fundos imobiliários, eles estão com essa meta pessoal, digamos assim, atingida, que são esses outros 4 aqui, só o Vigir 11 que não. Eu ainda vou ter que lutar um pouco para conseguir chegar lá, porque o valor patrimonial dele é 9,73. E hoje o meu preço médio está 10,18. Então, assim, vou ter que esperar um cadinho de oportunidades de conseguir abaixar o preço médio desse fundo. Só que eu não tenho que olhar só para essa variação aqui, né, que é a diferença de quanto que ele vale hoje para o seu preço médio. Mas eu tenho que olhar sempre para cá, para a rentabilidade, porque isso aqui considera, na verdade, não só o quanto que o seu fundo valorizou ou desvalorizou, mas considera também o quanto que ele já te pagou.
Então, como eu tenho o VGIR já há muito tempo na minha carteira, é o meu fundo mais antigo, ele já me remunerou tanto que, apesar dele estar desvalorizado, como eu já recebi muito desse cara, eu estou, na verdade, no positivo, né? Eu não estou no negativo em relação a ele. Então, é isso que tem que te trazer segurança. Por mais que eu tenha que abaixar o meu preço médio, eu estou seguro porque ele é um bom ativo e ele já me remunerou tanto que, na verdade, por mais que ele esteja desvalorizado, ele está com uma rentabilidade de quase 30%, e isso é muito bom. É um fundo que eu gosto, que eu acredito, e que quando eu ver que ele está numa oportunidade, ele não estava no momento que eu fiz esse aporte na MXRF11, mas fica aí para um futuro. Eu falei que esse vídeo ia ser o mais rápido porque eu só investi em um ativo, basicamente, né? O restante foi para reserva de emergência, mas acabou que eu entrei em alguns assuntos, em alguns contextos econômicos, né, do mundo, de uma forma geral, do porquê que as coisas estão mais descontadas, e se estender um pouco, mas também eu acho importante para você entender um pouco de como que essas questões político-econômicas influenciam nos investimentos e como que você tem que estar ligado, de certa forma, para conseguir fazer uns aportes mais estratégicos na sua carteira e com isso tudo para poder acelerar a sua aposentadoria, que é isso que a gente quer, né? Deixar o dinheiro trabalhando para a gente e, enfim, descansar um pouco e, com o passar do tempo, trabalhar menos e não trabalhar mais, não ficar aí desenvolvendo doença ou um monte de coisa, Deus me livre. Espero que você tenha curtido, vou tentar ser um pouco mais regular no compromisso de postar semanalmente, tenho falhado, confesso, mas pelo menos esse, que é o vídeo assim, principal, digamos assim, o mais perto do real, que é o que você faz com o seu salário quando ele cai na conta, isso eu vou realmente um compromisso mais certinho de todos, né? Pelo menos esse tem que ter. Daí, se você achou esse conteúdo interessante, continua me acompanhando que eu vou estar aqui postando mínima, nem que seja mensalmente, como que eu estou construindo a minha herança e como que eu estou, de certa forma, esnobando um pouco o INSS e cuidando da minha própria aposentadoria para ficar de uma forma muito mais, viver de uma forma muito mais digna do que o INSS pode me proporcionar. Fiquem com Deus e até a próxima.